E a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, a FAEP, enviou ofício ao Ministério da Agricultura pedindo que volte a vigorar no território paranaense o calendário de semeadura da soja com 140 dias, como ocorria nas safras passadas. Para o setor, a redução do período para 100 dias impacta o planejamento da safra no estado. A gente vai entender melhor esse assunto agora com a Ana Paula Kowalski, que é técnica do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP-Senar do Paraná. Seja bem-vinda, obrigada pela sua participação. Muito obrigada, nós que agradecemos pelo espaço para poder falar desse tema tão importante para nós nesse momento. Certo. Ana Paula, então aí no estado os produtores podem semear entre 11 de setembro e 19 de dezembro, é isso? Qual foi assim a reação dos produtores e cooperativas com essa nova norma? A reação foi imediata, porque nós estamos às vésperas do início do plantio, né? Nosso vazio sanitário vai até 10 de setembro e o nosso plantio começa a ser autorizado a partir de 11 de setembro. Então, a maioria dos produtores já está há alguns meses com o planejamento de plantio definido. Então, uma mudança tão drástica, uma redução tão drástica aí de 40 dias de janela de plantio, de fato causa um impacto nesse planejamento e vai mudar o planejamento de rotação de cultura de muitas regiões aqui do nosso estado, se mantiver esse prazo estipulado. Tá certo. E o governo fez estudos, né? O que vocês têm aí para refutar esses dados do Ministério da Agricultura? Bem, já que o calendário visa reduzir, né, os casos de ferrugem. Sim. Além da intempestividade do anúncio, o setor produtivo não foi consultado, né? Não foi amplamente dialogado sobre essas possíveis argumentos para a redução da janela de plantio. E foi uma redução linear, né, para estados que têm condições muito diferentes de cultivo, de plantio, de períodos de vazio sanitário e de calendário de plantio. O sistema FAEP e muitas outras instituições sempre foram favoráveis à adoção dessas estratégias de controle da ferrugem que são estipuladas pelo Programa Nacional de Controle, né? Então, o vazio sanitário já vigora no estado há muito tempo e os produtores cumprem, já é uma realidade há muitas safras aqui no estado, antes mesmo de outras unidades da federação terem essa obrigatoriedade, e o calendário de plantio também nós enxergamos como uma importante iniciativa para evitar o agravamento dos casos de resistência fungicida. Mas, de fato, a gente precisa que essas situações, essas definições de calendário e vazio sanitário sejam amplamente discutidos e os impactos no planejamento dos agricultores na adoção dessas medidas. Então, de forma alguma, nós achamos que as medidas não devem ocorrer, elas devem sim continuar sendo implementadas, mas a gente precisa de um ajuste à realidade produtiva aqui do nosso estado. O impacto foi na fase ali de pré-custeio da safra, né? Você já tem assim uma quantificação do quanto que isso pode prejudicar os produtores? Não há uma quantificação porque, de fato, a gente não sabe o tanto de área que seria reduzida de outras culturas. A gente tem ajustes muito finos ali de plantio, por exemplo, de feijão e depois de soja. Então, a gente teria que realmente avaliar região por região o quanto de área poderia ser reduzida de cada cultivo que deixaria de ser plantado pelos produtores. É importante ressaltar também que a gente tem observado uma manutenção no número de casos de ferrugem aqui no estado nos últimos anos. Se desconsiderarmos, claro, a safra 21-22, onde teve uma seca extrema aqui no estado, onde a ferrugem não ocorre, realmente o número de casos foi muito baixo. Em relação aos anos anteriores, a gente está numa situação de estabilidade já há algum tempo. Então, isso nos permite adotar uma série de outras medidas que são recomendadas pela pesquisa e pela extensão, para que os produtores consigam manter esse nível de controle a campo. A safra 21-22 foi atípica, né, Ana Paula? E vocês sugerem, então, que seja feito esse monitoramento e, se houver a piora dos casos, né, discuta com o setor. Acho que está sendo cobrado aqui um diálogo, é isso, né? Certamente, né? Nós sempre tivemos as instituições de pesquisa como norteadoras do que os produtores
podem seguir, devem seguir de boas práticas, e é isso que a gente tem feito nos últimos anos, e de fato é isso que a gente precisa, né, para que a agropecuária, a agricultura aqui no estado continue prosperando e sempre visando a sustentabilidade da cultura da soja. É isso aí. Vocês têm conversado com outras federações sobre isso? Os estados do sul, nós já sabemos que se manifestaram pela manutenção das suas janelas anteriormente definidas. Aqui no estado nós temos sim diálogo, tanto com a Secretaria de Agricultura quanto a própria Agência de Defesa, a Organização das Cooperativas e a representação dos agricultores familiares, a FETAEP, e todos estão com o mesmo ponto de vista, né? De que realmente se retorne o período que era estipulado na portaria anterior. Tá certo, Ana Paula, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. A gente vai seguir de olho no calendário e qualquer alteração vocês voltam também para informar a gente. Muito obrigada, até uma próxima. Até a próxima.